Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Emerson Ferreira passando com as boas novas de hoje. E eu quero declarar nesse dia que a bênção de Deus, que enriquece e que não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor te guarde contra todo e qualquer tipo de mal e que Ele te traga a paz nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que está em Números capítulo 13, a partir do versículo de número 25. Acompanhe comigo o texto. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os seus frutos. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são grandes e de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. O texto que nós acabamos de meditar é um texto em que Moisés envia 12 espias para espiar a terra prometida ao qual Deus havia prometido que daria à nação de Israel, a terra de Canaã, uma terra produtiva, uma terra proveitosa, uma terra que mana leite e mel. O manar leite e mel, se você não sabe, fala da prosperidade, da riqueza daquela terra. O mel era das tâmaras que davam naquela terra, que eram tão doces que eram considerados como mel. E o leite é que os animais que pastavam naquele lugar, sempre havia abundância de leite, porque o pasto era muito bom. Então, quando nós olhamos para o texto, Deus fez uma promessa de excelência para a nação de Israel. Só que o que muitas pessoas não entendem é que o fato de Deus fazer ou dar uma promessa a alguém não significa que não tenhamos que lutar por ela, não tenhamos que batalhar por ela, correr atrás. E foi o que o povo de Israel pensou. Porque Deus deu uma promessa, eles acharam que seria muito fácil de conquistá-la. Mas quando Moisés envia os 12 espias, eles repararam que havia povos ali que precisavam ser derrotados. Haviam gigantes e tantos outros povos que eram inimigos da nação de Israel. Mas eles tinham uma palavra de Deus, que Deus seria com eles e que daria vitória em meio a qualquer batalha. Lembre-se, o fato de você receber uma promessa de Deus não significa que será fácil, que será só sentar, cruzar os braços e achar que tudo vai acontecer. Deus, Ele te dá a promessa, Deus te dá uma palavra e ainda Ele vai com você na batalha para garantir a sua vitória. Mas é você que tem que lutar, é você que tem que correr atrás, é você que tem que levantar cedo, entregar um currículo, praticar as suas vendas, fazer o que você tem que fazer, porque o que é de Deus, Ele faz, mas o que cabe a nós, nós temos que fazer. Então, quando esse povo olhou para as dificuldades, 10 desses 12 espias decidiram voltar para o deserto. Josué e Caleb, eles tinham a convicção que se fossem, ganhariam a batalha e conquistariam a terra. O resultado disso, infelizmente, eles voltam para o deserto e ficam por lá 40 anos caminhando, na verdade, andando em círculos, até que todos aqueles que não creram na palavra que Deus deu, na promessa que Deus deu, morreram, mas só ficou vivo Josué e Caleb. Por quê? Porque creram na palavra do Senhor. Aquele que crê na promessa de Deus, aquele que crê na palavra do Senhor, quando Ele te faz uma promessa, Ele vai criar meios e formas com que essa promessa se cumpra na sua vida. Mas é você que tem que batalhar, é você que tem que correr atrás, é você que tem que perseverar, é você que tem que enfrentar os gigantes.
e Ele será com você. Ele estará com você nessa batalha, mas somos nós que temos que nos levantar e partir para a conquista. Que nesse dia você tenha essa convicção no seu coração, que Deus é contigo para cumprir cada promessa que Ele te fez, mas aquilo que é responsabilidade nossa, nós temos que fazer. Aquilo que não é, aquilo que é de Deus, fique tranquilo, porque Ele vai fazer. O possível, nós realizamos. O impossível, Deus realizará. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça nesse dia, renove o teu ânimo, renove as suas forças, amplie a sua visão, para que você possa viver cada promessa de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima Boas Novas, se assim Deus nos permitir. Desde o ventre tu me viste, Senhor. Conheceste a dor do meu respirar. Mesmo fraco tu me ergueu com amor. No deserto me ensinou a te adorar. Tu